Quando o assunto é análise combinatória, o tema anagramas e permutações é inevitável. No vídeo de hoje, vamos aprender o que são esses conceitos na análise combinatória, as fórmulas e tipos de permutações e como utilizá-las. Dentre as várias formas de agrupar elementos de um conjunto, a permutação é com certeza uma das mais famosas. Ela nos permite, por exemplo, calcular o número de anagramas de uma palavra. Anagrama é uma palavra formada a partir das letras de outra palavra. Se tomarmos como exemplo a palavra amor e reordenarmos suas letras, vamos encontrar vários anagramas dessa palavra, como Roma, ramo, Omar, mora, entre outros. Mas o que exatamente é uma permutação? Considere um conjunto A com n elementos, ou seja, um número qualquer de elementos. A quantidade de formas diferentes em que esses elementos podem ser ordenados é o que nós denominamos permutação desses n elementos. Há basicamente três tipos de permutação. Permutação simples, quando não há elementos considerados iguais ou repetidos no conjunto. Permutação com repetição, quando, como o próprio nome já diz, existem no conjunto elementos considerados iguais, e permutação circular, quando os elementos do conjunto são organizados em posições que formam um círculo. Neste vídeo nós vamos falar da permutação simples e da permutação com repetição. A permutação circular vai ser tratada em um vídeo à parte. Podemos chegar à fórmula da permutação simples por dois caminhos. O primeiro deles é pelo princípio fundamental da contagem, sobre o qual nós já tratamos aqui no canal. Por esse princípio, para calcularmos as possibilidades de ordenação desses n elementos, basta multiplicarmos as possibilidades de escolha de elementos para cada posição dessa ordenação. Na primeira posição, temos a disposição n elementos como possibilidade de escolha. Na segunda posição, como já escolhemos um elemento para a primeira posição, temos que abater esse elemento. Então, temos n-1 elementos como possibilidade de escolha. Na terceira posição, temos n-2 possibilidades de escolha e assim por diante até chegarmos à última posição, em que restará apenas uma possibilidade de escolha, porque todos os demais elementos já estarão ocupando as posições anteriores. Note que a permutação desses n elementos é igual a n fatorial. Podemos chegar a essa mesma conclusão por outro caminho, se percebermos que permutação nada mais é do que um arranjo simples em que o tamanho da sequência, que chamamos de P, é igual ao número de elementos do conjunto, que chamamos de N. Já falamos sobre arranjo simples aqui no canal, então se você não se recorda desse conceito, assista ao vídeo sobre arranjos que você vai entender melhor. Como foi explicado nesse outro vídeo, a fórmula do arranjo simples é: o arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Como na permutação P é igual a n, a permutação de n elementos é igual a n fatorial dividido por n menos n fatorial, que é igual a n fatorial dividido por 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. Isso porque o fatorial de um número x qualquer é igual ao fatorial do seu sucessor, ou seja, x mais 1, dividido por ele mesmo. Então, o fatorial de 0 é igual a 1 fatorial dividido por 1, o que resulta em 1. Então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial dividido por 1, que é igual a n fatorial. Exatamente a mesma conclusão a que havíamos chegado pelo princípio fundamental da contagem. Esta é a fórmula da permutação simples. Repare que, ao enunciarmos uma permutação, nós não dizemos permutação de n elementos tomados tanto a tanto, como ocorre, por exemplo, com arranjos ou combinações. Isso porque na permutação nós sempre tomamos todos os elementos do conjunto para formar o agrupamento. E como o próprio nome já diz, apenas permutamos suas posições. Vamos a um exemplo prático? Voltemos à palavra amor. Quantos anagramas afinal tem essa palavra? Repare que a palavra tem 4 letras, todas distintas. Então podemos usar a fórmula da permutação simples para ver quantas são as possibilidades de ordenar essas 4 letras. A permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial.
Isso é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. A palavra amor, portanto, tem 24 anagramas. Mas o que nós faríamos para descobrir a quantidade de anagramas de uma palavra que tem letras repetidas? Esse método da permutação simples não funcionaria. Precisaríamos de uma outra fórmula, a da permutação com elementos iguais ou permutação com repetição. Para chegarmos a essa fórmula, entendendo bem a lógica dela, vamos tomar como exemplo a palavra araras. Ela tem 6 letras, mas algumas se repetem. A letra A aparece 3 vezes, a letra R aparece 2 vezes e a letra S não se repete, aparece uma vez só. Se todas as letras fossem distintas, nós teríamos uma permutação simples de 6 elementos, que seria igual a 6 fatorial, que é 720. Mas como temos letras repetidas, a troca de posições de algumas delas vai resultar em palavras iguais. Então, o número de anagramas vai ser bem menor do que 720. Perceba que para quaisquer posições em que colocarmos as letras A, nós podemos permutar esses 3 As entre as 3 posições que as palavras resultantes serão as mesmas. De quantas formas diferentes nós podemos permutar os 3 As entre 3 posições quaisquer? Para calcular, basta usarmos a permutação simples. A permutação de 3 elementos, os 3 As, é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Ou seja, para cada 3 posições diferentes quaisquer que escolhermos para colocar as letras A, nós teremos a formação de 6 palavras idênticas, porque existem 6 formas de trocar esses As entre as posições. Então, por causa da repetição do A, de cada 6 palavras da nossa permutação, apenas uma será distinta. Como nós não queremos palavras idênticas à nossa contagem, só distintas, nós vamos então dividir a nossa permutação simples por 6, ou 3 fatorial, lembrando que 3 é a quantidade de vezes em que o A se repete. Assim, de cada 6 palavras das 720, vamos pegar apenas uma por causa da repetição do A. Mas não é só o A que se repete, o R também aparece mais de uma vez, ele aparece 2 vezes. Vamos usar o mesmo raciocínio que usamos com a letra A. Note que para quaisquer posições em que colocarmos as letras R, nós podemos também permutar esses 2 R's entre as 2 posições que as palavras resultantes serão idênticas. A permutação de 2 elementos, os 2 R's, é igual a 2 fatorial, que é igual a 2. Ou seja, para cada 2 posições diferentes quaisquer que escolhermos para colocar as letras R, nós teremos a formação de 2 palavras idênticas. Então, por causa da repetição do R, de cada 2 palavras da nossa permutação, apenas uma será distinta. Vamos então dividir a permutação original também por 2 fatorial. Assim, de cada 2 palavras das 720, vamos pegar apenas uma por causa da repetição do R. Nós temos aqui uma divisão de frações, então basta manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso vai resultar em 720 dividido por 3 fatorial vezes 1 dividido por 2 fatorial, que é igual a 720 dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Neste ponto temos algo curioso. Note que nós temos aqui o valor da permutação original, de 6 elementos, dividida pelas permutações das letras que se repetem. Isso resulta em 720 dividido por 6 vezes 2, que é igual a 720 dividido por 12. O resultado é 60. Ou seja, a palavra araras tem 60 anagramas. Veja que é bem menos que os 720 se as letras fossem todas distintas. Esse caso nos ajudou a entender a lógica da permutação com elementos repetidos. Podemos extrapolar esse raciocínio e montar a fórmula geral da permutação com repetição. Se tomarmos um conjunto A com n elementos, dos quais n1 elementos são iguais a A1, n2 elementos são iguais a A2, e assim por diante, temos que a permutação de n elementos, com um deles repetindo n1 vezes, o outro se repetindo n2 vezes, e assim por diante, é igual a n fatorial dividido por n1 fatorial vezes n2 fatorial, e assim por diante.
Em outras palavras, a permutação de n elementos, quando há elementos repetidos, é igual à permutação simples desses n elementos dividida pela multiplicação das permutações simples dos elementos repetidos. O conhecimento sobre permutações tem várias outras aplicações além dos anagramas. Ele pode ser usado para calcular as possibilidades de ordenação dos elementos de qualquer conjunto, o que pode ser muito útil em algumas situações. É possível, por exemplo, calcular as formas de ordenar pessoas em uma fila, as formas diferentes de atribuir tarefas para pessoas de um grupo e muitas outras possibilidades. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se quiser acompanhar mais vídeos sobre matemática, se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.